Bom dia, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Desejar um domingo abençoado na presença do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículo 8. Mateus capítulo 5, versículo 8. Nós vamos fazer essa leitura todos juntos. Mesmo assentados como estamos, mas reverentemente, vamos ler esse único versículo. Mateus capítulo 5, verso 8. Leiamos, irmãos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mais uma vez. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Oremos. Pai, nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra é fiel, ela é inspirada, ela é útil e ela é instrumento do Senhor para nos preparar, ó Deus, para toda boa obra em Cristo Jesus. Por isso, nessa manhã, ó Deus, ao lermos essa pequena porção da Tua palavra, ó Deus, que o Senhor nos mostre a grandeza de todo o ensino, ó Deus, que há nela. Que o Senhor nos desafie, ó Deus, a uma tomada de posição diante do Senhor. E que o Senhor nos dê novos alvos nessa manhã, ó Deus. Alvos que nos levem mais para próximos do Senhor. E que nos façam, ó Deus, conhecer e enxergar o Senhor de uma maneira mais plena. Nós te agradecemos desde já, orando no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Martin Lloyd-Jones, escrevendo sobre as bem-aventuranças, ele diz que esse versículo 8, se a gente pudesse separar um versículo das bem-aventuranças que pudesse fazer a ligação entre todos os outros, Lloyd-Jones diz que o que mais próximo estaria disso seria justamente o versículo 8. Exatamente porque, na verdade, a nossa relação com Deus, ela passa quase que inteiramente por essa condição que Ele estabelece para o nosso próprio coração. Davi, ao enfrentar o seu pecado, e a gente viu o Salmo 40 aqui, Davi tinha consciência de que eles eram muitos, não era um pecado, não era uma circunstância que tinha feito Davi pecador. Davi chega à conclusão de que havia muitas coisas que ele podia fazer para Deus, mas havia uma que faria toda a diferença. Ele chega ao ponto de dizer que se Deus se alegrasse, se agradasse com sacrifícios, com rituais religiosos, com ritos que o próprio Deus havia estabelecido, ele faria isso. Mas ele descobre que fazer essas coisas sem que houvesse um coração compungido e contrito, um espírito quebrantado, então você não estaria fazendo absolutamente nada. E talvez uma grande lição que nós precisamos aprender em todo o tempo da nossa vida é o quanto Deus olha para o nosso coração e o quanto ele é importante para Deus. Lembrando que na cultura judaica, coração não era um órgão de bombeamento do sangue, ou pelo menos não era apenas isso, não é? Era algo muito mais, era aquilo que era nós poderíamos dizer que era o centro da vida. Era de onde se procediam todas as emoções, todos os sentimentos, e nós tomamos muito dessa cultura para nós. Tanto que a gente, quando quer dizer que está muito feliz, meu coração está cheio de alegria. Todo mundo sabe que o coração, o órgão, não é? Que bombeia o nosso sangue, não se enche de alegria. Mas nós estamos falando de algo que envolve a nossa vida como um todo. O cristianismo, queridos, ele é essencialmente pessoal. E é por isso que o cristianismo não trata de uma relação distante com Deus. Ela trata de uma relação que ela é cotidiana, de uma relação que tem a ver com envolvimento, com conversa, com submissão, com compreensão. E mais importante que tudo isso,
quando nós tratamos do cristianismo, desse relacionamento do cristianismo com Deus, nós estamos tratando sobretudo de uma relação que tem a ver exatamente com esse caminhar junto com o Senhor. E isso talvez fique mais evidenciado quando o próprio Senhor Jesus, entre os títulos que ele recebeu o título de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E quando participamos da ceia, nós enfatizamos o fato de que o Emanuel, o Deus conosco, está conosco. Está aqui agora, mas não está nos elementos, não está aí nos bancos da igreja, não está no ambiente onde nós estamos, mas está no nosso coração, está na nossa própria vida. Então nós devemos aprender a cuidar de uma forma muito especial do nosso coração. E Jesus tinha essa preocupação ao instruir os seus discípulos. O cristianismo, ele é também, nesse aspecto, interior. Se eu resolver fazer o meu cristianismo apenas um cristianismo exterior, ele não terá o devido valor, até porque ele será um cristianismo falso. Ele será um cristianismo apenas de aparência. Mas quando o meu cristianismo, ele nasce no meu coração, e ele, por causa daquilo que está no meu coração, ele gera relacionamento com Deus, ele gera relacionamento com meu irmão, ele gera santificação, ele gera a compromisso com a vontade e a missão que Deus colocou sobre a minha vida. Quando isso acontece, então meu cristianismo se torna mais completo. Por isso, amados, é que Jesus, entre as bem-aventuranças, resolveu colocar uma que ela aponta exatamente para isso. Ela aponta para essa relação com Deus, de caminhar, de amizade, de estar próximo o suficiente para ver, mas uma relação que também ela pode ser medida e ela deve ser considerada interiormente no coração. O coração na Bíblia, ele é muito importante, não é? Exatamente porque ele aponta para aquilo que é fundamental, para aquilo que é essencial, para aquilo que não pode faltar, para aquilo que é mais do que o que se pode ver. E isso vale para os dois lados. Vale para o lado positivo, quando nós observamos Jesus dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mas vale também para o lado negativo, quando a Bíblia diz que de dentro do coração do homem é que procedem todos os maus desígnios, todas as coisas ruins. Ou como diz Jeremias, ele chega ao ponto de dizer que o coração é enganoso mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, ninguém pode conhecê-lo. Então é extremamente importante que o nosso coração esteja no lugar certo e esteja da forma como Deus espera. E aí, queridos, Jesus diz em Mateus capítulo 15, verso 19, ele diz: porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, as prostituições, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Mas o mesmo Jesus diz que um coração limpo nos proporciona ver a Deus. Um coração limpo nos dá acesso pleno ao Pai. É também nele que se opera o milagre de Deus na pessoa humana, porque a regeneração começa de fora para dentro. A regeneração começa exatamente naquela transformação interior que depois se exterioriza. Gosto muito da palavra de Ezequiel, capítulo 11, versos 19 e 20, quando Deus faz uma promessa dizendo: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eles serão o meu povo e ele será o meu Deus. Promessa essa que depois vem repetida lá em Apocalipse capítulo 21, quando Deus diz que quando chegarmos ao céu, essa será a nossa relação com Deus. Assim, queridos, o coração pode fazer a diferença entre a bem-aventurança e a maldição. Bem-aventurança é aquela palavra bíblica que expressa o mais alto nível de alegria, de satisfação, de plena graça, de felicidade sem limites, sem fim. E elas é exatamente a contraposição daquilo que a Bíblia chama de maldição.
Alguém é bem-aventurado é alguém que nunca será, de maneira nenhuma e por razão alguma, amaldiçoado. Duas coisas importantes que esse versículo vai nos ensinar sobre isso, irmãos. Em primeiro lugar, é que existe uma razão para essa bem-aventurança. E o texto é muito claro e diz que a razão é porque eles são limpos de coração. Não é porque eles são religiosos, e eu até acredito que eles conseguem cumprir, os limpos de coração conseguirão cumprir com mais fidelidade tudo aquilo que eles assumem diante do Senhor e que se expressa na sua própria religiosidade. Mas não é isso que os levará ao Senhor. O que os levará ao Senhor é justamente um coração íntegro, reto, quebrantado, lavado no sangue de Jesus. A razão primeira que Jesus apresenta aqui para a bem-aventurança é porque serão limpos, ou são limpos de coração. Os limpos de coração são aqueles que já experimentaram, antes de tudo, o lavar regenerador de Jesus na sua vida. Os limpos de coração não são aqueles que aprenderam um método, não é? Um método para ter um coração melhor, para ter sentimentos melhores, mas é alguém em cujo coração se operou o milagre do novo nascimento, da regeneração. A Bíblia diz que não há comunhão entre Cristo e o pecado. Então, a regeneração promove exatamente essa condição para que Cristo possa habitar o nosso coração, fazendo nele uma grande limpeza e fazendo nele uma grande transformação, a ponto de não ficar absolutamente nada que pudesse impedir a nossa comunhão com o Senhor. Os limpos de coração são aqueles que são bem-aventurados e reconhecem que a sua bem-aventurança se acha exatamente no fato de que eles aprenderam a caminhar na direção daquilo que Deus chama de santo, daquilo que Deus estabeleceu como padrão de relacionamento para com Ele mesmo. Afinal, não é a igreja, não é a teologia, não somos nós que dissemos que devemos ser santos porque Deus é santo. Isso quem disse foi Ele mesmo. Santidade é uma condição essencial da própria natureza de Deus. E quando Deus estabelece condições para que nós nos relacionemos com Ele, Ele diz: o seu coração também precisa ser limpo, porque o meu relacionamento com você passará pelo seu próprio coração. E só o lavar regenerador de Jesus pode fazer isso no nosso coração. Quem busca um coração limpo é quem deseja estar muito próximo do Senhor, é quem deseja consagrar-se inteiramente ao Senhor, é quem deseja viver em cima daquilo que a Bíblia chama de santidade. É mais do que uma declaração de fé, é uma condição de vida. Alguém que se diz santo é alguém que se mostra santo, é alguém que vive em santidade, é alguém que assume posturas de santidade. A resposta é talvez que Deus espere de nós, né, antes de qualquer outra resposta, antes de nós irmos à frente, antes de nós fazermos a nossa profissão de fé, seja exatamente essa resposta ao conhecimento de que Ele é santo. E outro dia o pastor Hélio pregando aqui, aliás, pastor Hélio não, o seu Alípio pregando aqui sobre Isaías capítulo 6, né, aquela experiência de Isaías. E é tão interessante isso porque quando Isaías se depara com a santidade de Deus, a reação dele foi cair com o rosto em terra e dizer: eu não posso estar aqui. Nós ansiamos, oramos por isso, ansiamos e oramos por estar na presença do Senhor, não é verdade? Mas será que o nosso coração está de tal maneira limpo que nós realmente não temamos, não venhamos a temer absolutamente nada ao nos colocarmos na santa presença do Senhor? Limpo de coração. Ser limpo de coração é uma resposta ao conhecimento do maior presente que nós já recebemos, que é a própria salvação, que é aquilo que nos possibilitou nos livrar de toda a condenação do pecado, que nos separava de Deus, que nos tornava inimigos dele, que quebrava o nosso relacionamento com o próprio Deus. Quando se muda o coração, se transforma o caráter, se transforma a consciência, se transforma as ações, se transforma o modo de ver. Por isso Jesus dizia para os seus discípulos: vocês querem ver a Deus, tenham um coração limpo, porque são bem-aventurados aqueles que têm o coração dessa maneira. E o melhor,
eles poderão ver a Deus sem qualquer limitação. Não há qualquer outra maneira de se aproximar de Deus e de agradar a Deus sem que haja em nós um coração limpo. Mas no segundo lugar, queridos, se em primeiro lugar Jesus apresenta essa bem-aventurança com dando uma razão para essa bem-aventurança, que é ser limpo de coração, Jesus agora vai tratar da consequência dessa bem-aventurança. Ele diz: alguém que é limpo de coração é alguém que vai ver a Deus. Muitas vezes a nossa tendência natural é acreditar que a consequência ou a razão maior da bem-aventurança é justamente o ser bem-aventurado. Mas o ser bem-aventurado tem a ver com estar com Deus, tem a ver com vê-lo pessoalmente, né? Aquela esperança de Jó. No pior da sua vida, no pior da sua situação, ele diz: olha, eu sei que o meu Redentor vive e os meus olhos ainda hão de vê-lo. Que santa esperança é essa, irmãos? De dizer, eu posso enfrentar todas as lutas, todas as dificuldades, eu posso enfrentar todas as batalhas dessa vida, mas eu tenho plena convicção de que haverá um tempo em que eu estarei na presença do Senhor e os meus olhos hão de vê-lo pessoalmente. Bem-aventurados os limpos de coração. E aí a palavra de Jesus: porque verão a Deus. É promessa do Senhor. É a razão para você buscar um coração limpo, consagrado ao Senhor. É a certeza de que isso lhe possibilitará ver o Deus Santo. A Bíblia diz que ninguém jamais pôde ver a Deus. Ninguém jamais pôde contemplá-lo e permanecer vivo. Isaías apenas teve um vislumbre, não é algo muito distante, porque os serafins se encarregavam de cobrir o Senhor para que eles não pudessem vê-lo. Moisés, na ambição de ver o Senhor, disse: Senhor, me permita pelo menos ver o Senhor. O Senhor lhe permite ver algo que era apenas subjetivo daquilo que de fato era Deus, vê-lo pelas costas. Mas a Bíblia diz que aqueles que são limpos de coração poderão vê-lo face a face. Poderão contemplar a sua beleza, a sua glória, a sua santidade. E sabe, amados, a Bíblia diz exatamente que ou temos um coração limpo ou estamos excluídos dessa promessa. 3 João capítulo 1, versículo 11, aliás só o versículo 11, só tem o capítulo 1, não é? 3 João diz: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Se você quer ver a Deus, os seus alvos, os seus padrões de conduta tem que estar baseados em algo que é puro, limpo, perfeito. Eu gosto muito daquele exemplo do evangelismo explosivo, né? Que exemplifica o fato de nós queremos nos apresentar diante de Deus, não é? Com essa ideia de 51% bom, não é? E aí o autor lá do livro do evangelismo explosivo, do método, né? Ele conta aquela história de que ele poderia convidar você e mais um grupo de amigos para comer um omelete em casa. E ele disse: eu faço um omelete muito gostoso. E ele começa a preparar aquele omelete, mas imprudentemente ele vai quebrando os ovos na tigela, sem quebrar separadamente. Quando ele quebra o último ovo, ele está gorado, né? Todo podre. Mas ele diz: não tem problema, meus amigos não vão se importar, porque tem 11 ovos bons, só tem um ovo ruim. Não tem problema nenhum. Todo mundo torce o nariz quando pensa nisso. Mas isso seria mais ou menos o que nós desejamos oferecer a Deus, se nós não queremos ter um coração limpo, né? É como se nós chegássemos para Deus e dizer: Deus, olha, tá certo, eu trouxe durante toda a minha vida uns maus hábitos, não é? O meu coração nunca esteve plenamente cheio daquilo que é bom, agradável, perfeito, justo, amável, cheio de louvor. Mas se o Senhor comparar, vai ter, no meio dessas coisas ruins aí, vai ter muita coisa boa. Se eu que não sou perfeito,
não toparia comer um omelete contaminado com algo sujo, ruim. Deus, que é perfeito, não aceitaria nada menos do que um coração limpo, totalmente limpo. Por isso, ver a Deus significa a recompensa por alguém que realmente colocou a sua vida no altar do Senhor e o seu coração nas mãos daquele que é poderoso para nos livrar e nos limpar de todo e qualquer pecado, de toda e qualquer marca do pecado. Porque a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, exceto aqueles que se tornaram bem-aventurados e ganharam um novo coração. Esses, desde agora, não é apenas lá no céu, mas desde agora, eles conseguem ver a Deus pela fé que lhes é outorgada graciosamente pelo Espírito Santo de Deus. Esses conseguem ver a Deus por meio de um conhecimento pessoal e de um andar pessoal com Jesus todos os dias. Porque quem conhece a Jesus, conhece aquele que a Bíblia diz que é a expressão exata do ser de Deus. E se eu consigo ver a Jesus e consigo caminhar com Ele, eu consigo ver a Deus. E eles veem a Deus, não apenas por meio de uma ambição religiosa, que os faz ir a um lugar especial, e talvez até contemplar algo que pudesse representar a Deus. Mas é aquela santa ambição de alguém que entende que o Deus onipresente, onisciente, é o Deus com quem ele vai se relacionar em qualquer lugar e que ele precisa ser capaz de reconhecer e ver em qualquer lugar. Porque esse Deus também nos reconhece e nos vê em qualquer lugar. Concluindo, em primeiro lugar, eu oro, meu irmão, minha irmã, para que esse seja o seu caso. Para que ao ler nas Escrituras que bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus, que você seja capaz de dizer: esse é o meu caso. Jesus limpou meu coração, lavou minha vida, e Ele tem me dado a bênção de caminhar com Ele todos os dias. E mais do que isso, esse é o meu caso porque, ainda que eu tenha limitações e dificuldades nesse momento, eu sei que o meu Redentor vive e eu vou vê-lo pessoalmente. Vou vê-lo na glória celestial. Segundo lugar, eu espero que de todos os nossos esforços, de tudo aquilo que nós podemos fazer, para poder valer a pena o nosso empenho, a nossa disposição de servir a Deus, que tudo isso comece com algo fundamental. E que Provérbios capítulo 4, verso 23 nos diz tão claramente: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Coloque o seu coração numa posição em que o Deus vivo e verdadeiro seja o cuidador, o guardador, e seja aquele que há de limpá-lo totalmente de todo o pecado, de toda a condenação do pecado. Também, queridos, oro a Deus para que você se conscientize de que quando a Bíblia diz bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, ela está estabelecendo uma condição essencial. E Hebreus capítulo 12, verso 14, especifica isso de uma forma mais clara ainda, quando diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não diz que alguns vão conseguir, diz que sem essa condição ninguém verá o Senhor. E por fim, eu oro por você que talvez esteja aqui nessa manhã e ainda não tenha feito a sua decisão por Cristo, e que talvez nem tenha percebido que o seu coração precisa de alguma mudança. Mas eu queria desafiá-lo nessa manhã a abrir o seu coração e a dizer: Jesus, o Senhor que enxerga aquilo que eu não posso enxergar, o Senhor que é capaz de mostrar aquilo que eu naturalmente não possa ver, me mostre o quanto eu preciso de um novo coração nessa manhã, e me dá um novo coração, um coração que possa ser lugar da habitação do Senhor, limpo, puro, santificado,
lavado no sangue de Jesus que morreu por nós lá na cruz. Aproveite esse tempo para orar e colocar-se na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu quero ter um coração limpo, porque eu quero ver a Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, louvamos ao Senhor por esse momento em que podemos ouvir a Tua palavra e que por ela podemos, ó Deus, ser desafiados a buscar, ó Deus, um coração limpo, puro, santo diante do Senhor. Pai, ninguém será bem-aventurado, Deus, simplesmente por ter sido religioso, por ter sido alguém que se esforçou por si só para servir ao Senhor, a não ser que Jesus, ó Deus, possa ter feito uma grande obra, uma grande transformação que começou no seu coração e se exteriorizou até atingir todas as áreas, todos os lugares da sua vida. Por isso, nessa manhã, a nossa oração é: dá-nos um coração limpo, porque nós queremos ver o Senhor. Queremos ver o Senhor enquanto cultuamos o Senhor nessa hora. Queremos ver o Senhor enquanto, ó Deus, seguimos, ó Deus, numa semana de trabalho, no meio dos nossos afazeres diários, mas sobretudo porque queremos ver o Senhor na glória celestial, Pai, aonde não haverá lugar algum para o pecado ou para qualquer marca que o pecado possa ter deixado. Dá-nos, ó Deus, a bênção de nessa manhã, ao sairmos desse santuário, ó Deus, sairmos com a convicção de que o Senhor nos limpou completamente o coração e que o Senhor, tão somente o Senhor, é o primeiro a nos chamar de bem-aventurados. Oramos assim no nome de Jesus.